Amém? Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa semana Sexualidade da Jubrac Pernambuco. Estamos em nossa terceira e última palestra. E hoje, quem irá nos ministrar, né, será o Senhor, através da nossa palestrante, Joab. Amém? Joab. Oi! Gente, para quem não conhece Joab, né, ela vai se apresentar, tá bom? Eita, Jeová! E ela já pode iniciar, amém, a sua palestra. Estamos aqui só ouvindo. Ai, Jesus! Obrigada pelo convite. Primeiramente, tá me escutando bem, Júlio? Tá tranquilo aí? Tudo tranquilo, estamos ouvindo bem. Beleza, qualquer coisa você me interrompe, porque eu tô no celular. Então, se você mandar alguma mensagem para mim, eu não vou visualizar, beleza? Então, aí você pode me interromper, Joab, olha, deu uma travada, Joab, tranquilo? Então tá, beleza, vamos lá, gente. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, né? Quero agradecer o presbítero Dave, não está aqui, mas ele disse que no final vai aparecer e tal, mas eu já agradeço desde já, mas está aí, né? O seu vice, Júlio, maravilhoso. Tenho um carinho muito grande por você, viu, Júlio? Olha só, gente, então estou muito grata mesmo por essa semana, né, de sexualidade, assim. Estou muito feliz mesmo, assisti as duas aulas, foram aulas muito bacanas, né? Mas, primeiramente, para quem não me conhece, eu sou a Joab Silva, tá? Eu faço parte da Igreja Brasil para Cristo de Bibiribe, tá? Sou ovelhinha do pastor Paulo Simplício, tá certo? Olha só, gente, vocês tiveram segunda-feira, né, o Teófilo, né, eu acredito que vocês curtiram o Teófilo, né, gente, maravilhoso. E olha só, gente, só foi uma aula panorâmica, né, porque realmente falar sobre sexualidade em uma hora realmente é muito complexo, né. Então, assim, vocês viram, né, que ele foi do Avalanche, né, hoje ele já está se preparando para outra missão, e foi lá que eu conheci o Theo, né? Mas a minha história no Avalanche, para quem não sabe, o Avalanche é uma missão, tá? Uma base missionária que fica lá em Vitória do Espírito Santo. E foi bem interessante, porque o Avalanche, ele é liderado por Diniz Braga, né? E hoje, atualmente, com a sua esposa, que é a Andrea Vargas, né? Então, o Avalanche, ele foi fundado em 2004, né? A pegada inicial do Avalanche era missões urbanas, né? Questões das problemáticas, das demandas, enfim. E aí, falar de missões urbanas é entrar no campo da sexualidade, impossível, né? E o que acontece? E aí, a Andréia era aluna, né? E aí, ela, em 2004, foi para estudar, quando viu já, se apaixonou por Denise se apaixonou, enfim, se casou e até hoje está lá, então é uma das líderes também. E por que eu estou falando isso? Foi muito curioso, porque eu conheci a Andrea Vargas por intermédio da Janinha. Olha só, isso há um bom tempo, lá atrás. No tempo, eu vou confessar, vou revelar. No tempo do Orkut, né? Então, essa geração aí, vocês acho que nem sabem o que é Orkut. Pois bem, né? Então, tá, gente, já me revelei. Não tem esse negócio comigo, não. Já revelo mesmo. Mas aí, a minha idade, né? Mas aí, o que acontece? E eu me lembro como hoje, né? Janinha ainda era solteira e tudo, era líder da Jubrac. E aí, ela mostrou um vídeo da Andréa falando sobre... Isso era um YouTube. Gente, era muito difícil conseguir vídeos no YouTube, gente. Você não tem noção. Não era nem vídeo, as palestras eram gravadas em CDs, né? E aí a gente só conseguia assim. Então, hoje, nós somos uma geração muito privilegiada, porque hoje nós temos essa tecnologia, estamos aqui, ó, conversando, graças a Deus, né? Mas, enfim. E aí eu me lembro como hoje, né? Que a Jane, olha, ela fala sobre sexualidade. E era um tabu. Eu digo, meu Deus, essa mulher é louca. Ela tá falando de sexo, assim, como é que é isso, gente? E aí eu fiquei com aquilo, né? E aí foi quando eu fui, em 2015, né? Para o seminário lá em Belo Horizonte, né? O centro de treinamento do Diante do Trono. E muito curioso, porque durante os 2 anos que eu fiquei lá,
muita atividade, gente. Ai, meu Deus, muita coisa. Mas foi um tempo riquíssimo. E dentre as diversas atividades que a gente tinha lá no seminário, a gente tinha vários módulos. E olha só, fui apresentada ao módulo de sexualidade. E aí eu digo, gente, eu estou reconhecendo essa mulher, essa voz. E olha quem era a tal da Andréa Vargas. Aí eu me lembro também que lá, escondidinha, porque a gente podia usar, né, telefone e tudo, mas eu disse, não, peraí. Aí eu mandei uma foto, Jane, essa é aquela mulher que tu me apresentou, não foi? Olha para aí. E aí, né, Deus, na sua sabedoria, nas suas surpresas que ele faz, eu fiquei 2 anos lá, e aí eu me apaixonei, assim, pela proposta também do Avalanche, disse, não, eu vou fazer 2 escolas, de sexualidade e de aconselhamento. E aí calhou, fiquei 2 anos e meio, né? Então eu cheguei aqui em Recife em 2019, em julho. Então, atualmente eu sirvo à distância, né, no Avalanche, tá? Porque eu estou agora aqui, não sou mais a missionária integral, né? Mas o que acontece? Onde é que eu por isso que eu estou falando essas questões. Vocês aqui são líderes, né? Então, assim, eu fui encorajada de forma muito assim, sem nem ela esperar, mas ela foi lançando. Olha, escuta essa mulher falando. Olha, vê esse vídeo legal. Olha, vê isso aí. E aí calhou daquela mulher que eu escutei um dia, eu trabalhar junto com ela, né? Então, assim, então vocês como líderes, encorajem, sabe? Deem, compartilhem tudo aquilo que vocês estão recebendo. Eu gostei muito de saber que as aulas vão ser gravadas, então vocês vão ter esse material para vocês compartilharem, porque vocês, líderes, vocês só estão lançando, mas vocês não sabem, né? O coração, como é que vai receber tudo isso, né? Então, assim, então eu sou muito grata, assim, eu quero expressar diante, né, de todo mundo. Eu falei isso até para a Janinha nesse ano ainda, né? Eu disse, olha só, mocinha, você lançou umas coisas lá, me encorajou e tal, sem nem dar conta. Então, acho que a primeira coisa que eu já queria falar é isso, encorajem, não retenham para vocês o que vocês estão recebendo essa semana. Compartilha, não deixa isso esfriar, não deixa ser mais um evento. Ah, que legal, fui mexida, fui sacudida e tal. Compartilha, sabe? Já chega com a tua turma, entendeu? E já compartilha aquilo que Deus ministrou ao seu coração, porque lembra bem, não é porque é líder que assim, né? Não, eu só vou compartilhar uma ferramenta. Não, você vai compartilhar aquilo que o seu coração recebeu, aquilo que Deus, sabe, falou no seu coração. Aí você entende? Que isso se torna muito mais empático. Então, assim, então não deixem passar isso. Tranquilo? Tem muito material, já compartilhei já com o presbítero David, tá? Gente, é muita coisa boa, tá? O Theo enviou tudo direitinho, tá tudo lá organizado. Então, ao longo do tempo aí, ele vai estar liberando. Pois bem, gente, então, esse é uma breve apresentação e também um encorajamento para que vocês possam também, né, encorajar os seus liderados. Tranquilo? Então tá, então nós estamos na semana, né, de sexualidade. Vocês já tiveram aí 2 aulas, uma sobre sexualidade, como o Júlio falou, né? Muita gente pensa que quando fala de sexualidade vamos falar de sexo, né? Ou vamos falar dos comportamentos, né? Ou vamos falar, né, das relações homoafetivas e tudo. Isso tudo faz parte do pacote, mas não é só isso, né? E como o Theo deixou muito claro, né, que tudo tem a ver com relacionamentos. Então, sexualidade tem a ver com relacionamento. Como você se relaciona, né? Então, foi muito, 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 muito enriquecedora, né, a aula dele. E aí, depois nós tivemos Janinha falando sobre identidade, né? Super importante nesses dias, né, como ela iniciou ontem, né, de tanto conflito de identidade, ausência de identidade. Então, a gente precisa realmente, né, saber quem nós somos. E eu achei muito interessante porque os dois trouxeram Gênesis, né? Falaram da criação. E assim, gente, não olhem para o livro de Gênesis como livro de conto de fadas. Ou um livro assim, sabe? Um livro que é para ser utilizado na EBF ou com as crianças para contar a historinha de Adão e Eva. Não, gente. Ali está a narrativa cristã, a maior narrativa. Ali consta, sabe, o que Andréa Vargas gosta de falar é o mapa, né? E que mapa é esse, gente? É a criação, queda, redenção e glorificação. Então, para nós cristãos, nós temos que ter
é a consciência do que realmente a narrativa cristã trata. E aí tem a ver com identidade, né? Então, assim, então eu achei muito bom, porque eles apresentaram, né, a questão da criação, Janinha falou da Imago Dei, né, que essas impressões do eterno em nós, né, pela misericórdia dele, ele topou nos criar a sua imagem e semelhança. Então, isso aí já é para a gente ficar constrangido diante de um Deus todo-poderoso que poderia ter criado a gente como os animais, mas não, ele não fez isso. Ele quis se envolver com a gente. Olha que coisa rica. Porque se parar para ver, todos os outros eram, né? Aconteça, faça, né? E fez tudo pela, né? Pela palavra. Mas aí quando trata da gente, né? Pela misericórdia dele. Então acho que isso já deveria nos constranger e muito, sabe? E muito. Pois bem, e hoje, pode colocar aí o slide, meu querido, por gentileza, para me ajudar, porque senão a irmã aqui, ela acaba se perdendo. Não, mentira, gente, eu já imprimi aqui. Vocês vão me ver, gente, olhando aqui, porque se vocês verem aqui, se vocês pudessem, né, vislumbrar como é que está aqui o meu set. Então, por isso que a gente coloca umas imagens de fundo, porque só Jeová, né? Obrigada. Então tá, então o tema da nossa aula hoje é antropologia bíblica, tá bom? E aí o que acontece? O que é antropologia bíblica, né? Então a antropologia bíblica, ela tem a ver com a maneira como a Bíblia compreende o ser humano, tá? O ser humano aqui, ó, nós, né? Neste corpo aqui. Então aí, ao longo dessa palestra, a gente vai perceber 4 imagens, né? Que a Bíblia, assim, ela traz a respeito, né, desse ser humano. E por que é importante, né? E por que é importante a gente saber sobre isso? Porque nós estamos, eu digo que há uma certa até uma urgência, não é, mais um conhecimento. Não, sabe? Eu vejo como urgência mesmo, porque nas nossas falas, né, sejam nossas mesmo, ou seja aquilo que está no nosso meio, enfim, mas existem algumas frases, alguns jargões. Eu destaquei alguns aqui. Olha só, o primeiro quem já não. Quero de volta o que é meu. A gente até canta, né? Eu até, né? Eu quero de volta o que é meu, né? Tome posse da sua vitória. Eu tomo posse da minha vitória, né? A minha vitória é hoje. Eu decreto, eu determino aquilo que eu quero, aquilo que eu anseio, aquilo que eu desejo, né? Eu sou filho de Deus, eu sou filho amado, eu sou fraco, né? Então, quem não já escutou esses jargões, né? E aí, né, saindo um pouco da esfera do nosso meio desses jargões, isso. Aí a gente tem outros jargões. Professores, perdão aí se tiver o erro dos plurais, que a irmã aqui... É isso aí, vocês entenderam. Pois bem, aí a gente tem outras expressões, né? Seja a sua melhor versão. Quem não escutou? Quem será que nunca postou uma foto e disse, seja a sua melhor versão, né? Ultrapasse os seus limites. Seja quem você quiser, né? Então, quando a gente, sabe, aglutina essas expressões que eu trouxe aqui, a gente pode encontrar um denominador comum. E qual seria esse denominador comum? O homem no centro, né? A gente aqui no centro, ó. No centro. Eu quero de volta o que é meu. Olha só, né? E aí, né, quando a gente não se dá muito conta, né, do que a gente está expressando, ou o que a gente está escutando, a gente acaba vivenciando uma coisinha chamada hedonismo, né? O que seria esse hedonismo? É esse homem no centro, e esse homem no centro sendo ele satisfeito por completo, né? E aí, pode colocar aí o próximo slide? Só para a gente, né, dar essa aberturazinha de forma, né, rápida. Eu gosto muito dessas 2 citações. Essa daí é do Agostinho de Hipona. Quem foi o Agostinho de Hipona, gente? Ele foi um dos maiores importantes teólogos e filósofos, né,
da igreja, depois lá, 300, 400 depois de Cristo, tá? E olha o que ele fala. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Então, olha só, já uma verdade aí carregada, né? Porque nós fomos feitos por ele e para ele. E o nosso coração não vai encontrar repouso, não vai encontrar descanso enquanto não repousar nele. Então, a gente já foi criado, né? Por ele e para ele. Então, para ele, porque tem alguma coisa que a gente vai fazer para ele. Então, não tem essa coisa do homem no centro, não, gente. Ele fez a gente, ele que fez, e fez para ele. Você está entendendo? Então, a gente acaba vivenciando na nossa vida prática algumas filosofias de vida que acaba indo em contramão com aquilo que a palavra de Deus está trazendo para a gente. Tá? Então, fomos feitos com um propósito. A gente fala que é o telos, né? Fui feito para algo. E o algo foi para ele, não foi para mim, gente. Então, eu saio de cena completamente. Outra citação que eu gosto, essa daí, é do Catecismo de Westminster. Né? Quando a gente escuta catecismo, a gente já pensa, nossa, coisa de católico, o que é isso, gente? Né? Então, catecismo nada mais é, gente, do que um conjunto de instruções. E essas instruções foram feitas nesse lugar, né, por uns teólogos escoceses e ingleses, lá do século XVII. Mas olha que verdade. Gente, isso é coisa de lá atrás, hein? História da igreja, lá atrás. E aí ele diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se. Em outras expressões, em outras citações deles, eles falam ter prazer nele para sempre. Então, o fim da gente foi feito, não foi para a gente ter uma satisfação em nós, foi para ter uma satisfação máxima nele. Então, esse foi. E nós fomos criados por ele, para glorificar ele. Lembra daquela passagem em 1 Coríntios 10? 10. Pega na Bíblia. 1 Coríntios 10, 31, que diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a sua glória? A minha glória? Não, para a glória dele. Então, por isso que é muito importante a gente entender realmente essa perspectiva desse homem, por que ele foi criado, quais os aspectos que há em nós, para que aí a gente comece a avaliar a nossa vida e a gente possa parar e pensar, cara, eu estou vivendo dentro dessa perspectiva bíblica ou eu estou vivendo a partir de outras visões de mundo que anseiam o nosso coração. Então, essa é a proposta dessa aula, Antropologia Bíblica, ok? Então, pode deixar ainda nesse slide, isso. E aí, como eu falei, dessa importância, né, do porquê essa aula, do porquê essa compreensão de quem nós somos, o porquê de sabermos quais os aspectos, né, que estão envolvendo esse ser humano num todo, né? Por quê? Porque o autoconhecimento, ele é libertador, ele é transformador, ok? Pode passar o outro slide, por favor. Gente, essa citação aí é do pastor Jonas Madureira, tá? Essa minha aula, ela está sendo construída, né, com diversos recursos. Claro que, primeiramente, pela dependência do Espírito Santo, pela palavra de Deus. Então, eu estou trabalhando também essa aula em cima de um livro totalmente cristocêntrico, que é esse, onde tem essa citação aí do Jonas Madureira, que é Inteligência Humilhada. Então, é um livro, assim, que te confronta, que te deixa lá, sabe? Lá no canto, assim, lá, sei lá onde é que deixa. Eu sei que ele deixa a gente lá. Então, assim, olha que riqueza que ele traz aqui, que a maravilhosa bênção que a revelação divina reserva para aqueles que a conhecem é a grande descoberta de que o Deus das Escrituras revela ao homem não somente o verdadeiro Deus, mas também o verdadeiro homem. Então, assim, o que a gente vai encontrar nas Escrituras não é apenas a respeito do verdadeiro Deus,
mas é a respeito de nós, do verdadeiro homem. E aí, porque somente a revelação bíblica, ela oferece a explicação antropológica adequada à realidade, guarda essa palavra, a realidade do homem insuficiente, ok? Insuficiente. Então, a verdadeira sabedoria sólida, a verdadeira sabedoria sólida e verdadeira, compõe-se de duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento que nós temos de nós mesmos. Então, o autoconhecimento, ele pressupõe, primeiramente, o conhecimento de Deus. Porque, olha só, se o autoconhecimento não partir do conhecimento de Deus, com certeza esse autoconhecimento que eu e você vamos ter vai ser um autoconhecimento, além de insuficiente, muitas vezes falso, ok? Então, é fundamental que o ponto de partida do nosso autoconhecimento seja do conhecimento de Deus. Aí você vai perguntar, mas como eu vou ter esse conhecimento de Deus? Através das Escrituras, porque, como diz o pastor Jonas Madureira, através da palavra de Deus, nós vamos conhecer a Deus, o verdadeiro Deus, e a consequência disso é que ele vai dizer quem verdadeiramente nós somos. E isso é muito importante, a Joaninha até trouxe isso ontem, isso é muito importante porque hoje há um conflito ou ausência, enfim, mas é questões das identidades. Então, se a minha busca pelo autoconhecimento não parte primeiramente do conhecimento de Deus, tenha certeza que outra coisa vai estar moldando você e eu em busca desse autoconhecimento. Porque ninguém está no mundo neutro. Tipo assim, nada me atinge, nada me afeta, nada me molda. Não. Desde que eu e você nascemos, nós carregamos sim as impressões de Deus por conta da sua imago Dei. Mas nós recebemos diversos tipos de informações. A primeira é na nossa casa, depois vem na escola, depois vem nos nossos grupos, seja quais foram, na igreja. Então, tudo isso que a gente vai recebendo ao longo da nossa história são informações que vão nos moldando. E a gente chama isso, vocês têm que deixar isso bem claro em vocês, são visões de mundo, são cosmovisões, que é visões de mundo. Então, por isso que a gente tem que compreender realmente quem nós somos, nessa perspectiva bíblica, porque se a gente não souber quem nós somos, esse homem, o que a Bíblia fala, a gente vai sendo levado. E aí o nosso discurso, a nossa fala, ela vai encontrar um hiato, um grande espaçamento entre aquilo que eu digo e aquilo que eu sou, né? Porque o que eu sou, ele vai ser expresso a partir das minhas práticas. Tranquilo? Então, por isso que o nosso ponto de partida do nosso autoconhecimento, ele tem que ser a partir das Escrituras, porque é nela que nós vamos saber verdadeiramente quem nós somos. Qualquer outra busca, seja em homem, seja em qualquer outro tipo de filosofia, tenha certeza que além de ser insuficiente, é falsa. E aí, o que acontece? A gente vai encontrar... pode passar o slide, por favor. A gente lembra que eu falei lá no início, são 4 imagens, né, que a gente vai trabalhar a partir do que a Bíblia ela vai mostrando para a gente. E é bem interessante, eu queria que vocês guardassem isso, sabe? Essas 3 palavrinhas, pode colocar. Nas Escrituras, nela compreenderemos, isso é o próximo. Ah, eu acho que é outra pessoa que está passando, ou é você, Júlio? Mas ok, gente, até chegar eu vou estar falando, tá? Então, nelas vamos compreender o seguinte, que Deus nos criou como seres desejantes, como seres deliberantes, como seres contingentes e como seres viventes. Então, vai guardando essas palavrinhas aí. Ele não está conseguindo compartilhar, mas esses slides... Tá, enquanto ele vai tentando, mas não se preocupe que esse material vai ficar com vocês e tudo. Mas aí, eu ainda dou até um tempinho para vocês escreverem. Então, a gente vai encontrar nas Escrituras
Deus descrevendo esse homem como ser desejante, como ser deliberante, como ser contingente e como ser vivente. Isso aí, obrigada. Pode ver que eu até coloquei esses círculos, me desculpem quem é do design gráfico, porque a irmã não sabe lidar, a gente botou aí um círculozinho. Mas vejam que eu tentei deixar eles entrelaçados, porque são aspectos do homem todo, tá? Então, são características que estão em nós impressas pelo próprio Criador, ok? E aí, o que acontece? Sem aquilo que eu estou focando de novo, sem partir desse ponto, né? Sem partir desse ponto de partida, sem partir dessa perspectiva bíblica de quem nós somos, a nossa busca do autoconhecimento, ela pode partir de demandas que são determinadas das mais diversas maneiras, que é aquilo que eu falei, visões de mundo. Aí, olha só, tem uma que é bem interessante eu e você pensar. Pode passar, por favor. Uma que é bem interessante, não sei se você já ouviu falar nessa expressão, que é a autorreferência. O que seria que é essa autorreferência? Ou seja, eu sou a partir do que o outro diz que eu sou, ok? Então, a minha vida, ela gira em torno da expectativa do outro. Então, eu sou aquilo que... E aí, a partir do que o outro diz, eu vou me moldando, né? Então, eu vou, tá? E aí tem essa poesia aí do Fernando Pessoa, muito interessante, que diz o seguinte: fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Né? Negócio bem assim, bem... Então, assim, essa questão de você buscar o seu autoconhecimento a partir de outras filosofias de vida é aquilo que eu coloquei lá, que eu falei, né, já anteriormente. Com certeza, ela é insuficiente e muitas vezes falsa, né? Então, você buscar o seu autoconhecimento. Ah, eu sou porque fulano diz que eu sou, né? Então, com certeza, isso vai gerar uma inautenticidade, ok? Outra demanda que a gente encontra e que vai nos moldando, e se a gente não tiver essa perspectiva bíblica enraizada aqui em nós, pode passar, por favor, é a egorreferência, né? É a egorreferência. Ela agora ela muda um pouco, né? Antes eu quero ser o que os outros, né, falam que eu sou, mas agora não, basta, basta. Agora eu sou o que eu quero ser. Quem não já escutou essa expressão por aí? Ou será que você mesmo ou eu já dissemos, eu vou ser o que eu quero? O que eu quero ser, eu vou ser, né? E aí, aí lembra daquela citação que coloquei lá em cima primeiro? Fomos criados por quem? E para quem? Né? E o fim principal do homem. Tá vendo como é divergente, como é contraditório? Por isso que o evangelho é contra a cultura. É contra a cultura. E aí, eu gosto muito. Eu conheci esse texto nesse livro que eu indiquei para vocês, do pastor Jonas Madureira, ele que trouxe essas citações do Fernando Pessoa e trouxe dessa da Clarice, muito interessante. Porque a ego-referência agora, eu sou, né? Eu sou aquilo que eu quero ser. Então, eu tomo a expectativa da minha vida a partir de mim mesmo. Quem se sustenta dessa maneira, gente? Sua vida a partir de você mesmo. Lembra que eu falei lá que vocês guardem? O homem é insuficiente. E aí tá. Olha que coisa, né? Eu antes tinha querido ser os outros para conhecer o que não era eu. Entendi então que eu já tinha sido os outros. E isso era fácil. Minha experiência maior seria ser o outro dos outros. E o outro dos outros era eu. Então você vê que nessas duas, tanto a ego-referência como a autorreferência, acaba sendo o homem no centro. Seja o outro homem, que se torna a minha expectativa, ou seja eu mesmo. E Deus, onde anda? Por onde ele anda? E aí, é bacana nessa semana de sexualidade, vocês líderes, a primeira coisa que a gente faz o quê? A gente faz com que a gente pare e escuta o nosso coração. E a gente agora vai dizer, meu Deus,
que está moldando em mim aqui? É a ego-referência? É a autorreferência? O que está me moldando na prática? Na prática. Porque só o falar tem que ter a prática e a gente vê se a conta fecha. Na minha vida, muitas coisas não batem. Que eu olho assim, eu digo, meu Deus, venha com a tua misericórdia. Venha com a tua misericórdia. Então, um convite aí, para que você vá escutando isso e vá pedindo ao Espírito Santo que habita aí dentro de você para vir sondando e para vir mostrando. Lembra do que eu falei lá em cima? A gente vai compartilhar com os nossos liderados as nossas vivências, sabe? As nossas questões, ok? E aí, o que acontece? Mas aí nós temos essa outra aí, pode passar, por gentileza, que é a tel-referência. E a tel-referência, gente, é Deus como ponto de partida. Lembra que eu falei lá? É como ponto de partida. E você só vai ter Deus como ponto de partida quando você, né, se voltar para as Escrituras. E aí, você se voltando para as Escrituras, você vai ver quem você é. Porque Deus vai se revelar e vai mostrar quem você é. E aí, agora, a minha vida, quem eu sou, vai estar sendo moldado. Eu gosto muito dessa imagem, né? Vai estar sendo moldado por aquele que nos fez e nos fez para ele. Então, gente, se ele fez a gente para ele, então ele vai moldar a gente do jeito que ele quer. Não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu acho. Então, a gente agora vai ficar no nosso lugarzinho de criatura, que é sempre esse. Por isso que foi a grande questão lá da queda. Foi falado isso nas aulas. Adão e Eva queriam ser o quê? Deus. A serpente, foi isso que ela lançou no ouvidinho. Se vocês fizerem, vocês vão ser iguais a Deus, né? Igual a Deus. Então, o grande pecado, a grande tragédia, o erro, né? A perca do alvo é quando a gente esquece que somos criaturas criadas por um Deus e para Ele. Então, a nossa referência tem que ser Deus. Qualquer outra referência, seja o outro ou seja eu mesmo, é falsa. E aí vai desembocar um monte de coisa que justamente são as grandes questões da sexualidade, porque você não sabe quem você é. E agora você vive em função de qualquer coisa. Isso eu acho que a Janinha falou. Você não sabe quem você é, você não sabe que você foi criado. Então você come o que quiser, o que derem, enfim. Porque você, parte de você mesmo, parte do outro. Tem uma cena do filme Alice, né? Que ela chega no momento e tem várias... alguém chega e pergunta, acho que é o coelho. E aí, para onde você vai? Ela disse, não sei. Ah, então se você não sabe, então qualquer lugar serve. Então, hashtag paremos e opa. E aí, a tel-referência é justamente esse Deus como nossa referência. Ele é a única referência para a vida autêntica. Todas as outras referências elas vão gerar em nós uma vida inautêntica, uma vida falsa, uma vida de mentira e que vai desdobrar em muitas outras questões. Muitas outras questões. Eu venho escutando algumas pessoas há um bom tempo, e quando a gente vai escutando, primeiro no âmbito do comportamento, mas quando a gente vai, como um grande iceberg, a gente vai lá no comportamento, mas quando vai descendo, resulta justamente na questão da identidade, de quem você é como ser humano. Mas aí a gente só quer ir no comportamento, a gente já quer né, vamos no comportamento. Não adianta, gente. Por isso que essa visão antropológica, quem é esse homem, quem é Deus, o que ele determina, o que ele traz de verdade quanto a nós, é de suma importância para mim e para você. Ok? Então, aí tem uma citação do Agostinho, um teólogo também. Gente, só estou trazendo das antigas. Não é porque eu sou antiga, não, tá, gente? Vocês me respeitem. Mas é porque o quê? A gente tem que dar crédito aos nossos pais aí da igreja, tá bom? História da igreja, gente. A gente precisa, sabe, retornar às escrituras, ler a história da igreja, entendeu? Essa galera aí deixou um bom material. E a gente aí fica se perdendo com um monte de coach, com um monte de youtubers. Então, vigia na terra. Fecha meu parênteses. E aí tem essa citação aí, conhecer-te, ó conhecedor de mim, conhecer-te, tal como sou por ti conhecido.
Então, esse tem que ser o nosso anseio. Lembra que eu falei, o autoconhecimento se pressupõe no conhecimento de Deus. Porque quando você conhece Deus, ele não te conhece porque foi ele que criou você? Então, pronto. Então, tá aí. Esse é o caminho. Beleza? Então, somente o conhecimento é o único, ou melhor, eu só pulei aqui. A recusa do ser a partir da revelação divina é uma armadilha que ele próprio armou para si. Entendeu? Então, quando eu recuso esse meu autoconhecimento a partir de Deus, é uma armadilha que eu estou colocando em mim mesmo, mas é em mim mesmo. Gente, tem uma passagem, deixa eu ver aqui, peraí, rapidinho, tá, gente? Porque tem umas 2 Bíblias aqui abertas para a gente ser rápida, né? Mas a gente tem tempo, estamos no tempo, tá tudo em ordem, tá tudo tranquilo, tá? Fica aí comigo, pode beber numa aguinha, estou abrindo aqui. Lembre que eu vou passar tudo, então não se preocupem. Estou aqui, estou achando. Primeiras mãos. Ok. O Senhor, contudo, disse a Samuel, tá? Em 1º livro de Samuel 16, 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, é só a partir dele, gente. Só ele que vai poder revelar quem nós somos, porque foi ele que nos criou. Se você está buscando se conhecer a partir de outras coisas, de outras pessoas, de outras filosofias de vida, então você está rejeitando o Criador. E aí é complexo. Aí é complexo. Ok? Então, beleza. Então, confiar em si mesmo é você querer viver uma vida autônoma. Lembra de Pedro, nessa autoconfiança nele, quando ele negou, né, a Jesus, né? E aí ele foi categórico, ele disse, não, jamais eu vou te negar, jamais. Mas Jesus, conhecedor do coração, lembra? Jesus, conhecedor do coração, diz, hoje mesmo, Pedro, hoje mesmo. Então é tolice nossa não suspeitar de nós mesmos, é tolice nossa não clamar esse Deus, é tolice nossa não nos conhecermos a partir dele, porque senão a gente vai entrar naquele choro amargo, né, que a Bíblia fala de Pedro, né, foi um choro, ok, então somente o autoconhecimento como resultado da revelação divina pressupõe como verdadeiro o que as escrituras dizem acerca do ser humano, de forma radical e autêntica. Gente, se da aula toda isso ficar no coração de vocês, amém. Cosmovisão bíblica a respeito de quem nós somos. Estejam atentos às visões de mundo que estão te moldando. Nada que você vê que eu vejo é neutro. Eu não estou falando aqui para a gente entrar numa neura, não, tá? E tipo, não vou assistir mais nada, eu não vou fazer mais nada. Não estou falando nisso. Estou falando para a gente ser o quê? Como os bereanos. Lembra que ele examinava as escrituras e tal? A gente agora tem que ter um olhar, ó, atento. Peraí, gente, olha só a visão de mundo deles, mas a minha visão é outra. Eu não sou o que você diz. Não. Beleza? Então tá, gente. Então lembra lá que eu coloquei. Deixa eu ver se precisa passar algumas lá. Ok, pode passar o próximo slide, por favor. Então tá, lembra que a gente vai trabalhar em cima de 4 imagens, tá bom? A respeito da antropologia bíblica. Gente, isso aqui é apenas um voo panorâmico, tá? Ó, panorâmico, beleza? Não tem como. Isso aí é aula de seminário, que a gente, ó, demora um tempo, tá? Mas assim, não impede da gente sair hoje com uma vasta compreensão e não impede você também de mergulhar mais a respeito disso. É aquilo que eu falo, gente. As informações que a gente recebe é para a gente agora cultivá-las no nosso coração, ok? Não é só para, foi massa, participei, tirou fotinha, disse para o líder que estava. Que é isso, gente? Mais evento? Vamos viver de evento? Não, gente, de jeito nenhum, beleza? Então, a primeira imagem é isso aí, ó, o homem desejante, ok? A primeira passagem tá lá em Gênesis, né? Gênesis, ok? Mas tá, ó, a palavrinha é essa aí, tá? Alma.
No termo, eu trouxe que eu quis ser chique, quer ser chique, né? Porque a gente tem que ser chique. Mas eu não sei nem falar isso direito, mas é assim, ó, nefesh, ok? Alma, nefesh, e na Septuaginta, que isso é no Novo Testamento, é só para a gente mostrar, a gente também tem que trazer um pouco de cultura, né, gente? Então, vamos lá. E aí, Septuaginta é o quê? Era a tradução, foi a tradução que aconteceu, né, da Bíblia para o grego, ok? Então, a gente vai encontrar essa expressão alma nos originais, tanto essa palavra nefesh como psique. Então, a gente vai encontrar ao longo das escrituras, ó, ao longo das passagens nas escrituras, ok? Essa expressão que o homem é alma nefesh, psique. E aí, todo mundo conhece essa passagem, ok? Cadê? Porque aí aqui. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se alma. Ele tornou-se nefesh. Ele tornou-se psique. Agora, olha que interessante. Ele não ganhou uma alma, né? E o homem ganhou alma. Não, o homem tornou-se alma. Ele tornou-se nefesh, né? Isso é muito interessante, que ele não ganhou assim, tá, o homem foi feito e Deus foi lá e colocou uma alma, não, tornou-se alma, né? Bem interessante. E aí, quando a gente vai, tô baixando a cabeça porque são vários papéis para a gente não se perder, que a irmã pode se perder. E aí, o que acontece? O significado primeiro da palavra nefesh, ele tem a ver com a respiração e a capacidade de respiração. Vai caminhando comigo aí para ver o que é. Onde é que a gente vai chegar. Lembrando que isso é um aspecto de um todo, tá? Aspecto de um todo. Então, a Bíblia está descrevendo para mim que eu sou alma. E aí a gente vai agora entender o que é esse nefesh, que a Bíblia fala aí de alma, nefesh. Então, no pensamento hebraico, o significado primeiro da palavra alma tem a ver com a respiração e a capacidade de respiração. E outra expressão que a gente vai encontrar em outras passagens, gente, aí pode até parecer irônico, mas é garganta. Garganta. Então, o homem agora tornou-se garganta. Como é que é isso, gente? Garganta. Não dá. E aí é muito interessante, porque a garganta ela está associada à fome, à sede, à necessidade de respirar para manter-se vivo. Resumindo, o homem, quando foi feito, ele já nasce necessitado, ele já nasce com fome, ele já nasce com anseio, ele já nasce, sabe, com essa dependência da vida, com essa dependência de respirar, com essa dependência de viver. Tá entendendo? Aí onde é que o homem está no centro? Onde é que ele está, minha gente? Não está no centro. Então, o próprio Deus já fez a gente. Porque quando a gente escuta assim, imagodez, impressões, parece que a gente é muito especial, né? Parece que a gente é muito assim, tipo, nossa. Não, gente, quem é o especial é Deus. A gente, pela misericórdia, recebeu suas impressões, mas ele coloca uma característica, olha só. Você tem as minhas impressões, mas você tornou-se alma. Você vai necessitar, você vai precisar, você vai desejar, ok? Isso é muito interessante, beleza? Então, olha só, fome, apetite, desejo, necessidade. Então, em outras palavras, é muito interessante que Jonas de Madureira coloca aqui, o pastor. Quando Deus soprou, né, no homem o fôlego de vida, o homem se tornou fome, o homem se tornou apetite, o homem se tornou necessidade. Então, o homem não tem fome, ele é fome, né? Ele é fome, mas ele é fome de quem? Ele é faminto de quem? De Deus. Lembra daquela citação lá em cima? Fomos criados por Deus e para Ele. E o nosso coração só vai encontrar descanso nele. Por isso que as grandes questões da sexualidade, que são de relacionamentos nas mais diversas esferas, dentre elas o sexo, justamente tem a ver com necessidade. Então, quando você não entende que você foi feito um ser com necessidade, com desejo, e desejo por Deus unicamente, você vai procurar desejo aonde? Nas pessoas, nas coisas, entende? E aí agora vai acontecer uma coisinha, idolatria, porque agora aquele que era para você reconhecer e encontrar repouso, agora você vai agora encontrar repouso em quem? Numa cama,
num sexo, no vídeo pornô, numa masturbação, numa compra, numa comida, enfim, seja qual for que te dê prazer. E aí a sua visão está totalmente distorcida, aí a sua identidade, entende? Ela está totalmente distorcida, porque você agora entende que tem fome, que tem sede, que tem necessidade, mas você não reconhece que é de Deus, aí vai acontecer o quê? Você vai buscar e se alimentar de migalhas, que é o que acontece, E nas mais diversas esferas, por isso que sexualidade não está atrelado a sexo, é a tudo, a maneira desordenada que eu e você nos relacionamos com coisas e com pessoas, ok? Então, por isso que temos que estar com o coração muito bem, o coração não, a gente tem que estar assim, totalmente, a gente tem que reconhecer a nossa dependência do Espírito Santo, gente, porque se a gente não pedir a Ele que venha e fira aqui dentro, a gente não vai, e a gente vai buscar em um monte de coisa. Então, beleza, o homem foi feito esse ser desejante. Tem uma citação do C.S. Lewis. Olha que legal. As criaturas não nascem com desejos que não possam ser satisfeitos. Um bebê sente fome, pois bem, há uma coisa chamada leite. Um patinho deseja nadar, pois bem, existe uma coisa chamada água. Os homens sentem desejo sexual, pois bem, existe uma coisa chamada sexo. Se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos prazeres terrenos o satisfaz, isso não prova que o universo seja uma fraude. Provavelmente os prazeres deste mundo nunca foram destinados a satisfazê-lo. Aí lembra daquela situação, a situação 2 que eu coloquei, que o fim principal do homem é se satisfazer em Deus? Quer dizer que agora você não vai poder ter prazer nas coisas. Gente, não é isso. Prazer de uma alimentação, o prazer de você sair, o prazer de você mesmo casado, você ter sexo, você ter esse prazer. Não, foi o próprio Deus que criou o prazer. Eu estou falando quando isso rege você, entende? Quando a tua necessidade é de outras coisas e você não reconhece que a sua necessidade primeira não, necessidade última, isso tem que ser de Deus. Porque senão a gente vai colocar como último, lembra lá, o fim principal do homem, entende? Então todas essas outras necessidades que a gente sabe, necessidade de água, por exemplo, eu preciso beber. Isso é para a manutenção do meu corpo, isso é fato. Mas aponta sempre para ele. Como é que Jesus se apresenta? Como é que ele se apresenta? O pão da vida, né? Comida, entende? Porque nós somos seres... Tem uma expressão que Jesus fala assim, eu vim para fazer... chamou ele para comer alguma coisa. Ele disse, a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Olha as expressões que ele está usando aqui, fome. E aí entra justamente no nefesh, entende? Que essa fome, essa garganta, esse desejo. Então, o próprio Jesus estava ali ensinando para a gente, né? Que, olha, a maior necessidade que tem que ser satisfeita é nele, é fazer a vontade dele. Tranquilo, gente? Então, primeiro aspecto de um todo é esse aí, alma, né? Nós somos alma, um aspecto num todo. Só para fechar isso aí, lembra daquela passagem lá de Jesus, lá da questão da ansiedade, tudo, não fiques ansiosos quanto à vossa vida, né? Vocês se lembram dessa? Aí, na parte finalzinha, ele diz assim, não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que o vestuário. O problema das nossas traduções é o seguinte, porque quando a gente pensa em vida, nossa vida, né? Nossa vida, né? Minha vida. Mas a vida aqui é o nefesh. Aqui a vida é o nefesh, só que traduzido está em psique, né? E aí o que acontece? Ele fala, não é a vida, não é a satisfação em Deus. Não é muito mais do que o alimento. E o corpo mais do que o vestuário. Você está entendendo como é profundo isso aqui? Aí Jesus diz, gente, vocês estão em busca de outras coisas, mas não é a necessidade de Deus, é maior. Aí ele fala depois, por isso busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua vontade. É ele, é a satisfação máxima, entende? Então, assim, então nós somos esses seres, nós vamos ter desejos, sim, nós vamos ter, porque nós somos isso, gente. Nós somos fome, nós somos necessidade,
nós somos desejo. Agora, de quem? Mas, mais uma vez eu falo, não tem problema nenhum em nós nos satisfazermos, mas não pode ser o fim. Por isso que as questões da sexualidade é isso. Por que uma pessoa entra na glutonaria? Porque ela encontrou prazer ali. E ela se empanturra, ela se entope. Mas por quê? Porque ela está entendendo que o quê? Que a necessidade dela tem que ser satisfeita ali. Quando ela não entende que ela vai se empanturrar de comida, ela vai comer e comer e comer, e ela nunca vai se sentir satisfeita. Porque não é a comida que vai satisfazê-la, é o Deus. É o Deus, porque ela carrega a imagem e semelhança de Deus. E nós fomos criados para quem? Por Ele e para Ele. É uma pessoa que tem uma compulsão sexual. No fundo, ela está querendo ser satisfeita. Por isso que uma pessoa se masturba. Gente, uma vez eu aconselhei com outra pessoa, a gente foi um grupo lá na Avalanche. Uma pessoa se masturbava quase 17 vezes por dia. Um rapaz, não era uma moça, era um rapaz. E se ferir. E chorava, dizendo que não tinha condições, não conseguia. Porque não tinha entendido, né? Olha como é sério. Então, tá vendo que não é o aspecto, o comportamental, ele aponta essa questão mais interna, é o iceberg. Beleza? Ok, pode passar. Aí agora, gente, cadê meus papéis? Em nome de Jeová, botem papéis. Pai de amor. Aqui achei, gente, em nome de Jeová, meu Deus do céu. Ok, então nós já vimos, então, resumindo, fome de Deus, desejosos, essa fome, essa sede de Deus, idolatria, essa agressão à fome de Deus e o amor de Deus acima de todas as coisas, é o verdadeiro passo e o mais importante na busca do autoconhecimento. Foi a mesma coisa que aconteceu com a mulher samaritana. Mulher samaritana, sede interior, Jesus revelou a idolatria e ela saiu adorando. Foi salva. Ok? Esse é o caminho. Beleza? Necessidade satisfeita em Deus. Lembra que a mulher estava? Jesus falou que você já tem tanta gente aí na sua história, filha. Ok. O segundo aspecto do homem no todo que a gente encontra nas escrituras, então quando a gente está estudando sobre a antropologia bíblica, a gente vai encontrar que esse homem deliberante. Então a expressão que a gente encontra é coração. Essa aí é mais conhecida nossa, né? Coração, no original, no antigo, é lebá, e aí traduzida, né, pelos gregos, a gente encontra cardia, ok? Então, quando a Bíblia se refere a coração, gente, não é apenas uma bomba muscular, né? É uma bomba, né, para circular o nosso sangue, não, tá? Mas também para expressar a centralidade dos pensamentos, dos sentimentos, da vontade, da decisão humana. Por isso que nós somos homens deliberantes, ok? Porque nós tomamos decisões, ok? E esse coração aqui é o lugar das deliberações e decisões mais importantes da vida. Mas é interessante que no coração também encontra-se o lugar da maior batalha, que é a batalha com Deus, porque é a centralidade, ok? É a centralidade, porque se o coração... Por isso que para o hebreu o coração não é isso. A gente fala, eu estou apaixonada por você com o meu coração. A gente ocidental é muito... Mas a Bíblia, quando fala de coração, é isso. É o centro das decisões, entendeu? O centro das nossas emoções. E aí, quem é que está aí? Lembra daquela passagem onde está o teu tesouro, aí está o seu coração, ok? Então, é muito sério essa questão do coração, beleza? E ele é tão sério por quê? Porque o coração, ele é algo oculto para nós. Olha essa passagem, isso aí eu já li na primeira, né? Que só o Senhor, né, que vê o coração, né? Então, ele é algo oculto para a gente, né? Tem uma passagem que fala, né, que enganoso, né, é o nosso coração, ele é corrupto, não, e ele é desesperadamente corrupto. E a gente sabe que isso se advém da queda, né? A queda, ela mudou o quê? Não a direção, ou melhor, não mudou a estrutura, mudou a direção. Porque o plano original do homem, a estrutura, tá lá, o problema foi a direção. O que é pecado? O pecado é você errar o alvo. O pecado é errar o alvo. O pecado não é o comportamento, gente. O comportamento, ele aponta o alvo errado. Aí a gente tem que o quê? Tem que agora ir
nesse coração que está indo contraditório. Aí, quanto mais você só quer se focar no comportamento, a pessoa pode até se montar toda, mas o coração apontando para o outro lado, a decisão dela, o comportamento dela, os sentimentos delas, para o outro lado, não adianta, gente. Não adianta. A pessoa vai se maquiar completamente, ela vai se travestir completamente de cristão, mas o coração está em outra direção. Então, o comportamento, ele aponta. Aí a gente vai o quê? Vai ter que ir no coração. Então, a palestra que a André, eu gosto muito que ela dá, que é descendo aos porões da intimidade. Que é justamente aqui no coração, porque ele é oculto. Por isso que, né, o Deus, nas escrituras a gente escuta, olha, sonda. Porque nós não temos essa capacidade. Então, o coração também ele é o centro religioso de toda a vida humana. O centro das decisões mais cruciais, ok? Por isso que as decisões que tomamos, sejam elas conscientes ou não, revelam o nosso interior. Então, lembra lá do oculto, por exemplo, uma pessoa que tem uma compulsão por dinheiro, né? Então, assim, então ela anseia por dinheiro, ela quer dinheiro e tudo. Então, você está focando no comportamento. Mas o coração dela pode estar apontando outra coisa. E qual é a outra coisa? Uma necessidade de afirmação. Então, ela precisa de dinheiro porque ela precisa, né, se sentir pertencida, se sentir amada em alguns ambientes. E esses ambientes precisam que realmente ela se comporte como tal. E aí, o que acontece? Ela precisa de dinheiro para mostrar que ela faz parte daquele determinado grupo. Tá vendo como vai muito além? Então, todos nós, a Bíblia aponta que nós somos seres que temos alma e que temos coração. E esse coração que é a sede, que é o centro das nossas decisões. Só que a gente não consegue descer lá. Por isso que mostra que nós somos seres insuficientes. E é aquilo que eu estou falando. O nosso coração, ele está sendo bombardeado 24 horas, porque ele quer que esse coração vá e adore a outras coisas. Por isso que o nosso maior problema é a idolatria. Infelizmente, o termo idolatria ficou muito focado para o católico, por conta da imagem. Gente, idolatria é tudo que você coloca no lugar de Deus. Se é uma necessidade, você se satisfaz e tal, mas não é Deus, acabou, é idolatria. Acabou a idolatria. Se a sua decisão é pautada em você no centro, é idolatria. O problema é que a gente só se focou na imagem de escultura, né? Na imagem de escultura. Mas lembra que Deus está olhando é o coração. Então, isso que eu falei do dinheiro, que mostra o comportamento, eu quero dinheiro, mas no fundo, eu estou querendo afirmação. Isso aí está no livro de Timothy Keller, Os Deuses Falsos. Aí é o ídolo da superfície e ídolo da profundidade. Olha só esse nosso coração, gente. O Agostinho fala que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, quando você vê, sabe, o povo, né, com as suas, né, se rendendo às suas imagens, você ora, tenha misericórdia, mas você lembre que o seu coração é uma fábrica de ídolos. Então, a gente tem que se colocar no nosso lugarzinho. O problema é que a gente só olha, né, aquela velha história, você olha tanto o cisco do outro, o cisco no olho, mas em você tem uma trava que você não tem condição. Então, hashtag fica ali. Gente, evangelho de Jesus Cristo é contra a cultura. É descendo, é rasgando. É rasgando. A graça de Deus vem, nos salvou, mas agora para quê? Para a gente crescer a maturidade de quem? A maturidade de Cristo. É para isso que nós fomos chamados agora, para sermos iguais a Cristo. Aí, filho, é rojão. Aí é rasgando o coração. Para aqueles que quiserem, né? Para aqueles que quiserem. Ok, então por isso torna-se necessário nos prevenirmos quanto aos enganos do coração. Precisamos deliberar, né, tomar as decisões quanto à direcionalidade da fome. Tá vendo que está tudo entrelaçado? Você tem fome. Você tem fome de quê? É de Deus? Se o seu coração está realmente submetido a Deus, aí o que vai acontecer? Você vai agora buscar a satisfação em Deus. Mas se seu coração estiver em outro caminho direcionado para outras questões, que é você no centro, acabou-se. Então tá tudo interligado, gente. Por isso que eu estou falando sempre, é um aspecto de um todo, ok? Então, só resumindo,
coração, centro da existência humana, mas também centro do auto-engano e centro da deliberação sobre o que é mais importante na vida de uma pessoa. Por isso que devemos clamar, Deus, vem e sonda o nosso coração, vê se há em mim algum caminho mau, tenha misericórdia, porque a gente não vai conseguir, gente, só o Espírito. Agora, gente, a gente tem o Espírito Santo que habita na gente, então vai correr para ele, em nome do grande. Pode passar. Um outro aspecto, já estamos caminhando para o final. O outro aspecto do homem no todo é esse homem contingente. Também a gente já escutou muito essa expressão, a carne, né? Então, o original é bazar, tá? E traduzida é sax, né? Então, assim, mais uma vez eu estou trazendo isso. Eu falei brincando assim, porque eu quero, né, ser chique. Mas é porque a gente tem que ter a compreensão das traduções. Então, quando você for comprar uma Bíblia, busque orientação de uma boa tradução. Não tem problema você ter essas traduções, né? Mas a gente tem que prezar pelas traduções que se aproximem muito do original. Uma muito boa é a NVI, tá? Porque isso vai deixando a gente muito mais perto do original, a gente vai se aprofundando mais, beleza? Então, mas busquem, vocês têm aí o líder da Jubrac, que é professor e tudo. Então, sabe, a gente tem que investir em bons materiais para a gente ler, porque existem diversos tipos de tradução, viu, gente? E às vezes é tradução só para satisfazer. Eu já vi a Bíblia do homem de negócios, a Bíblia de não sei o quê, como você ser próximo, como você ser. Minha gente, pelo amor de Deus. Então, né, vamos buscar conhecimento. E aí, essa questão do homem contingente mostra o seguinte: o homem carne, mostra o homem finito. Gente, nós somos seres finitos. Não éramos para ser, mas a queda mostrou que sim, somos seres finitos. E em dois aspectos, no aspecto existencial e no aspecto moral. No aspecto existencial, diz a ver com a finitude, com a fragilidade, com a transitoriedade. Nós somos um ser destinado para a morte. Todos nós vamos morrer. Passamos a paz com isso. Ok? Então, tem aí o versículo que eu coloquei aí. Tá tranquilo para mim? Vocês estão me escutando bem? Que eu me vi aqui meio lenta. Tá tranquilo? Tá tranquilo, pode continuar. Obrigada. Então, ó, 1 Pedro, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Então, nós somos esses seres aí finitos, né? Vulneráveis no aspecto existencial, ok? E por que isso é importante a gente entender que somos isso? Porque a vanglória, né? O orgulhoso, aquilo que carrega, é o quê? O orgulhoso nada mais é do que um cego, porque ele não reconhece na sua estrutura o quanto finito ele é. O quanto finito ele é. O quanto ele é fraco. E aí ele vive a partir de uma pseudo-onipotência, né? Uma falsa onipotência. Ele acha que é o todo-poderoso. Então, por isso que é um convite para mim e para você. Será que muitas vezes a gente não está caminhando de uma forma muito orgulhosa? E aí a gente esquece dessa característica aí que está em nós, que nós somos esses seres finitos aí, tá, gente? Somos seres finitos, tanto no aspecto existencial, como nos aspectos moral. Porque a carne revela a depravação da natureza humana. Jesus Cristo veio para nos resgatar, para nos salvar, porque nós éramos inimigos dele. Inimigos. A gente não era uma coisinha boa, não, gente. A gente está no processo aí, fomos regenerados e agora estamos no processo de santificação, ok? Então, a gente precisa ter essa consciência desse nosso aspecto existencial e moral, nesse aspecto desse homem todo, desse homem contingente, dessa questão da carne, para que possamos tomar decisões autênticas com a consciência das nossas limitações, tanto sejam físicas como temporais. Porque às vezes aí, na questão até, a gente abraça tudo, a gente quer fazer tudo, né? Principalmente líderes, né? Vamos fazer tudo, vamos se envolver com tudo. Mas é porque você está vivendo numa pseudo-onipotência, porque você acha que você dá conta, porque você acha que você consegue, porque você acha que você... Você não vai, você não vai. Você vai entrar daqui a pouco numa síndrome de burnout, daqui a pouco você vai entrar numa depressão, daqui a pouco você vai entrar em um monte de crises aí psicossomáticas, porque você se acha que é o pseudo-onipotente.
Então, por isso que a gente tem que ter essa compreensão. Nós somos seres finitos. E eu estou falando isso com propriedade, tá? Quando você vai lá em Êxodo, lá em Moisés, Moisés estava atendendo o povo de manhã até de noite. Teve que vir Jetro, o sogro dele, dizer que tu quer morrer? Não, porque tu quer... Gente, tá assim na Bíblia. Gente, a Bíblia é nua e crua, gente. O problema é que a gente não está aí lendo, descortinando ela. Eu falei para vocês, a Bíblia mostra quem Deus é e mostra quem nós somos. E aí o sogro chega e diz aqui, tu quer morrer? Tu vai morrer? Tu vai conseguir fazer tudo? E aí foi quando ele foi orientado a dividir o povo. Então, pensar em administração, a gente já está vendo lá. Quem é da administração está lá em Êxodo, lá. Certo? Divisão de equipes, tarefas. Então, vocês, líderes, reconheçam isso. Eu também, reconheçamos que a gente é isso aí, ó, esse aspecto. Nós somos esse homem contingente. E quanto ao aspecto moral, precisamos ser transformados pelo Espírito Santo, sabe? E isso é um processo de santificação. Aí, muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, a gente acaba esquecendo isso, desse nosso aspecto moral, porque a gente já se converteu, porque a gente é líder, e porque a gente agora tem que cuidar de outras pessoas, e porque não sei o quê, e porque não sei o quê. Epa! Você também está no processo, eu também estou no processo. Por isso que eu falei lá no início, compartilhe o seu coração com seus liderados. Compartilhe seu coração, compartilhe suas questões, compartilhe as suas vitórias, compartilhe as suas vulnerabilidades. Confessar uns aos outros para que todos nós possamos ser sarados. Então, se a gente não tem essa consciência, a gente vai estar entrando numa pseudo-onipotência. E aí, gente, é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Porque muitos vão, né, levantar a mão e dizer, gente, não deu conta, mas outros não. Outros vão ficar até o fim. Até o fim. Aí, isso aí é o quê? É o orgulho, né? Então, mais uma vez, confiar em si mesmo, você está declarando para Deus que quer uma vida independente e autônoma. E isso aconteceu em Gênesis 3, tá? Então, o padrão se repete. Então, por isso que a gente precisa realmente, né, parar um pouco. E, por último, só um momento. Então, Agostinho, já estamos caminhando isso. E Agostinho, que eu gosto muito, gente, desses pais da igreja, tá? Ele fala, olha a oração dele, gente, as confissões de Agostinho. Gente, confissões, é tipo um diário, entende? Aí ele diz, que eu esteja vigilante no amor da tua misericórdia e na doçura da tua graça, com o qual é poderoso todo fraco, que por ela se torna consciente da sua fraqueza, somente pela graça. Né? A gente vê Paulo, né? Somente pela graça, minha graça, é a graça, sabe, que nos sustenta. Então, se a gente não reconhecer isso, a gente está entrando nessa pseudo-onipotência. E isso é um perigo. Então, para resumir, o homem contingente, homem marcado pela fraqueza existencial e moral, a consciência dessa fraqueza, realidade precária, quando a gente reconhece isso, permite que descubramos nossa vocação original para o quê? Qual a nossa vocação? Para a dependência de Deus somente. Vida autônoma, ser o que eu quero, isso não é ser cristão. E por último, pode passar. Aí aqui a gente também já ouviu que é um aspecto de um todo, eu sempre estou falando isso, que é o homem vivente, né? Então é o espírito, né? Aí tem essa expressão ruá, e aí traduzida tem o pneuma. E aí é bem interessante quando a gente encontra essa expressão ruá e pneuma, né? Ao longo da escritura, gente, é só um voo panorâmico, beleza? Mas aí a gente vai passar, acho que dias, só focado no homem vivente, só focado no homem contingente, mas é só para a gente entender como é que nós somos nessa perspectiva bíblica. E aí o que acontece? Há dois aspectos, né, que a gente vê as passagens bíblicas, né, mostrando essa expressão aqui. O Espírito de Deus como um evento que modifica o cenário da vida na Terra, mas também provoca mudanças, né? Então a gente aí tem várias referências que isso eu posso passar para vocês, mas tem uma delas, espera aí, deixa eu ver se está fácil aqui. Mas lembra daquela, o Espírito de Deus, lá em Gênesis, pairava, né? A gente pensa que esse pairava é tipo assim, ele está lá parado. Não, mas é em constante movimento. É como se fosse, eu já escutei uma vez uma ministração, que é como se fosse um processo de fecundação, entendeu? Eles estavam naquele grande movimento ali. Ai, gente, eu viajo na coisa de Gênesis, 1, 2, 3, eu vou me embora.
E aí, outras expressões, que é essa aqui, que eu gosto muito desse aqui, é o 37:5:4, né? Que aí fala, assim diz o Senhor a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pelo, cadê? Pele. E porei em vós o Espírito, e vivereis. Aí de novo, e vivereis, né? E vivereis. Então, são esses dois aspectos que a gente vai encontrando, né? É esse Espírito de Deus, né? Em cenários externos, onde ele modifica, mas é aqui, em nós, né? O homem ser vivente, né? E esse homem, ele não vive por si, mas o Espírito, né? Mas pelo Espírito, né? E aí, hoje, estamos aqui dentro de nós com o Espírito de Deus. Então, é esse Espírito que está em nós, e o Espírito Santo que mora dentro de nós. Quando a gente vai lá em Gênesis de novo, quando eu li aquela passagem, tornou-se alma vivente, ele tornou-se nefesh e alma vivente. É uma aglutinação, ele tornou-se alma vivente, esse Espírito, né? E aí, é aquele momento que aí, quando uma pessoa morre, aí Deus, ele toma para si. Aí, gente, é uma coisa muito linda, né? Mas tá vendo que tudo é nele, tudo é por ele, tudo é para ele. Então, até o fato da gente existir, o ato de respirar, tudo vem dele e para ele e volta para ele. Aí me pergunta, onde é que fica o homem no centro? Aonde? Aonde? Não existe. Nós fomos feitos para ele, para glorificar ele, e o nosso fim é glorificar e ter prazer e satisfazer. Gente, mas é prazer mesmo e satisfazer. Tem outros que falam gozar mesmo, sabe? É ter esse prazer. O ato do sexo, entendeu? O ato de gozar, ele apenas aponta para um êxtase maior, que é em Deus. E é prazer nele, né? E era o paraíso, era o prazer nele. Gente, então, para a gente agora arrematar tudo, segundo as Escrituras, o homem é uma alma que não se satisfaz com as coisas deste mundo, mas apenas em Deus. Este homem desejante é governado por um centro existencial chamado coração, que reúne em si todas as grandes decisões de uma pessoa. Esse homem deliberante é finito, marcado pela debilidade da carne, o qual, de tempos em tempos, anuncia a esse homem contingente que sua vida é breve. Por fim, a vida ou o espírito do homem, bem como a vida de todos os seres vivos, vem de Deus. Embora sua estrutura seja frágil, o homem vivente é sustentado pelo Todo-Poderoso. E aí, o último slide é o convite para mim, para você. Gosto muito. Quem me escuta aí, eu sempre finalizo as minhas palestras com ele. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, que tenhamos esse cuidado da maneira como a gente vive de forma integral, de forma holística, né? A gente viu aqui aspectos do homem no todo. Então, como é que você está vivendo em relação às suas necessidades, né? Em relação a tudo isso que a gente colocou aqui, quem é que está aí, né, no centro das suas decisões? É você mesmo? É o outro? Ou é Deus, né? Então, assim, você tem reconhecido a sua dependência, a sua finitude, né, diante de Deus, ou você tem se comportado como orgulhoso, como pagão, né? E você reconhece que a sua vida é sustentada pelo Deus Todo-Poderoso. Então, esse fica o convite. E quando a gente faz esse reconhecimento de si, aqueles que vão chegar até vocês agora vão reconhecer a partir dessas características. Você não vai ver só mais uma pessoa, sei lá, que está dando trabalho. Você vai ver, olha só, né? Você vê que essa pessoa, ela está agora com as suas necessidades, ela não conseguiu entender, né, que a necessidade máxima dela tem que ser Jesus. E aí o nosso discipulado, o nosso aconselhamento, o nosso acompanhamento com as pessoas, elas vão ser muito mais profundas
do que apenas se focar em comportamentos. O comportamento, ele denuncia, não é que você vai desconsiderar, ele denuncia, mas denuncia algo mais lá no interior. Entende? Então, mas isso começando de nós, a partir de nós. Não é eu receber isso e passo, e aqui eu fico ileso. Não aconteceu nada. Oi? Não, é a partir de nós. E aí, a grande comissão, né? Que nós recebemos, né? Ide. E fazer o quê? Fazer jubraquianos, velho. É jubraquiano que é para fazer? É para fazer seus seguidores, é o que é? É para fazer discípulos. Discípulos de quem? De quem? Seu pastor? De quem? De Jesus Cristo. E só se faz discípulo. Como foi que Jesus ensinou os discípulos? Segue-me. Jesus deu receita pronta, deu o quê? Deu checklist, deu 10 passos. Foi isso? Segue-me. Porque com o meu comportamento você vai aprender. Aí a gente tem que fazer o quê? Temos que seguir a Cristo, porque os que vão estar sob a cobertura de vocês, sob a liderança de vocês, agora eles vão ver o quê? Como vocês se comportam. Como vocês se comportam. Vocês têm se comportado igual a Cristo? Aí vocês estão fazendo discípulos. Batizando. Batizando não é só entregar o nomezinho, não, tá, gente? Lá para o discipulado e o irmão ser batizado. Aí você vê morte, morrendo. E aí você vê ele sendo vivificado em Cristo. Entende? E aí, se proclamar as boas novas, ser essas cartas abertas. Entende? É isso que precisamos. A gente está gastando, às vezes, muita munição, sabe? E a gente está se perdendo na essência da questão, de quem realmente nós somos. A gente aí está querendo vencer discursos, a gente está querendo, sabe, entrar em âmbitos polarizados, queremos defender Jesus. Olha que coisa linda, a gente quer defender Jesus. Parece que quem é o meu advogado é Jesus, né? Mas eu quero defender. O que Jesus diz é para a gente estar pronto para respondermos a nossa fé. Responder a nossa fé. E responder a nossa fé não é só uma guerra apologética, não, tá, gente? É comportamental. É a partir do que eles estão vendo. E aí a gente entra nesse cenário de discussão, de que não pode, que não deve, de que não faz, de que não sei o quê. Mas Jesus, que é para ser seguido, está bem longe. Então é isso, meu povo. Obrigada por vocês terem ficado. Eu sei que eu passei do tempo. Quem me conhece, gente, da próxima vocês me multam, assim, vão me multando. Mas é isso, obrigada de verdade por vocês terem ficado. E é isso, né? Então, eu acho que é isso. Agora eu passo a bola para os líderes. Mas deixa eu fazer uma oração. Deixa eu fazer uma oração em nome de Jesus, tá? Deus, eu quero te agradecer por esse momento aqui com os meus irmãos e com as minhas irmãs. Eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor é misericordioso. Eu quero te agradecer, Deus, porque, Deus, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Muito obrigada, Deus. Muito obrigada porque o Senhor, ó Deus, não quis fazer a gente como os animais. Só quis fazer a gente colocando as suas impressões. E isso deveria nos constranger, Pai. Muito obrigada, de verdade, Deus. E Deus, eu te peço perdão, porque quantas vezes, ó Deus, eu tenho buscado me satisfazer em tantas outras coisas e não tenho entendido, Deus, que a minha satisfação tem que ser plenamente no Senhor. Então eu peço, Deus, que o Senhor sonde o meu coração e também vá ao encontro dos meus irmãos, ó Pai, das minhas irmãs que estão aqui. Todos nós estamos aqui porque carecemos de Ti, reconhecemos que precisamos de Ti. Nos ajuda nesses dias tão maus, ó Deus, onde tantas visões de mundo estão concorrendo, ó Deus, para querer o nosso coração, mas que, ó Deus, possamos nos submeter a Ti e lançar diante de Ti o nosso coração, reconhecendo que não sabemos, ó Deus, que não sejamos como Pedro, orgulhoso, dono de si, ó Deus, mas que possamos reconhecer, Deus, vem aqui e sonda, nos ajude e nos livre do mal, e nos ajude, Deus, como líderes, né, a exercermos verdadeiramente a liderança, mas te imitando, Pai. Não imitando programas, não imitando pessoas, mas imitando o Senhor Jesus. Nos ajude a retornarmos às Escrituras. Obrigada por cada um que está aqui. Eu te peço por cada liderado, né, Deus? Eu sei que são desafios, mas olha, Deus, a tua palavra diz que o Senhor está conosco. Não há desafio maior. Então, ó Deus, que não temamos homens, mas que venhamos temar ao Senhor. E não há desafio maior, porque foi o Senhor que fez as pessoas, que não tenhamos medo das pessoas que podem vir até a nós, porque essas pessoas foram criadas pelo Senhor.
Então, que não tenhamos medo, não tenhamos medo, Pai, mas que estejamos na dispensação da Tua vontade e que sejamos Teus discípulos, porque as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho, no caminho de cada um que está aqui, o Senhor vai dar conta. Porque o Senhor, ó Deus, o Senhor é que é o dono das pessoas, nós não somos donos. Que possamos apenas refletir, ó Deus, o Senhor, que sejamos sal e luz, ó Deus, neste mundo, que não nos escondamos, mas pelo contrário, que possamos dar sabor, que possamos salgar por onde passarmos, que possamos iluminar, ó Deus, por onde passarmos, para que as pessoas possam ser alcançadas por essa verdade que há em nós, não apenas pelo que falamos, mas pelo que, ó Deus, a nossa vida mostra. Nos ajude, porque sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, graças a Deus. Muito obrigado, Joab, pela sua participação, por essa palestra maravilhosa, por essa aula de teologia, né, que nós tivemos agora, né, bastante profunda, né, sabemos que é só, né, a superfície daquilo que pode ser estudado, porém, né, foi de muita valia, né, para todos nós. E líder, entenda que quando algum jovem chegar, né, com algum comportamento sexual, né, distorcido, entenda que o problema é mais interno, né? O comportamento só vai denunciar aquilo que está errado lá dentro dele, né? Então, a sexualidade ela não passa apenas pelo comportamento. O comportamento é a última coisa, né? É o que a gente vê, né, Joab? É o aparente, né? Mas a sexualidade está mais ligada ao interior, ao que nós somos, né? Ao que nós temos em nossa psique, em nosso coração, em nossa mente, qual a nossa identidade, como vemos Deus, como a gente enxerga. E você entende que quando a gente parte desse pressuposto, eu vou olhar agora para uma travesti, aí você acha que eu vou olhar como agora ela? Eu vou olhar com um olhar de compaixão, gente, como Jesus fez com a mulher samaritana. Ele não deixou de confrontá-la, mas ele primeiro apresentou para quem podia satisfazer a sua necessidade. Jesus foi aonde? Foi no comportamento? Foi no coração. E aí essa mulher se rendeu, porque ela foi atingida ao máximo. Ela largou até o cântaro, ela largou e saiu correndo. Entende? Então, olha como muda o nosso olhar. Então, é a partir daí, entende? Porque se eu só foco no comportamento, gente, agora eu vou virar. Aí eu vou ficar louca. E, gente, vamos parar de achar que isso não vai acontecer, porque vai, gente. Porque, olha só, estamos vivendo dias, mas olha só, Deus, Ele que escolhe as pessoas. Então, não se assuste não, gente. Se vir um travesti aí, se vir homem trans, mulher trans, bi. Que é isso, gente? São pessoas que carregam a imagem de Deus. Agora elas estão o quê? Com direcionamento errôneo. E a gente faz o quê? A gente aponta onde tem pão, meu povo. A gente aponta quem é o verdadeiro pão, quem é a verdadeira água que vai satisfazer. E aí a obra do Espírito Santo. Quer dizer que eu e você, a gente não está sendo aí moldado dia após dia? Mas, minha gente, entende? Então, não entremos nessas discussões polarizadas de ódio. Jesus nunca entrou. Ou melhor, Jesus entrou em discussões polarizadas, mas era com os fariseus, com os que distorciam a palavra. Aí era pau para dar em doido. Mas com pessoas perdidas, Zaqueu, vou na tua casa. Terrível. Cobrador de impostos, terrível. Vou na sua casa. Relacionamento, gente. Tudo começa daí. E sexualidade é o quê? Relacionamento. Isso mesmo. É muito bem colocado, Joab, essa fala. Então, que não tenhamos medo, que não julguemos, que não apontemos, que não tratemos com ódio, né, a outra pessoa pelo seu comportamento, né, mas que amemos como Cristo amou. Então, precisamos ser como Ele, né, praticar o que Ele praticou, andar como Ele andou, falar como Ele falou, ser como Ele foi. Né? Então, que em nossas próprias crises de identidade, que a gente olhe para o Senhor, né? Que a gente olhe para Cristo e entenda que nós temos a imagem dele em nós. Né? E que o desejo do nosso coração, o anseio do nosso coração, só ele vai preencher. Então, a ausência, né, que tem no coração do jovem que tem um déficit, né, que tem algum problema, né, que tem alguma falha, né, é o Senhor que vai preencher.
Aí ele vai procurar preencher isso com prazeres, vai procurar preencher isso com coisas e com pessoas, com objetos, né? Porém, o Senhor pôs no homem, né, o desejo pela eternidade. E só quem é eterno, Eclesiastes vai dizer, né? E só quem é eterno pode preencher esse vazio do tamanho da eternidade do nosso coração. Né? Então, que possamos compreender isso, né? Realmente viver como Jesus viveu e pregar como ele pregou. Amém, pessoal? Alguém tem alguma pergunta para nós fazermos a Joab? Né? A gente passou um pouquinho do horário, mas se você tiver alguma pergunta, tá bom? Esse é o momento. Amém? Então, já quero agradecer, né, a todos que participaram, que estiveram aqui com a gente nesse momento. Tá bom? Que o Senhor continue iluminando a sua vida, que o Senhor continue enchendo você de sabedoria, tá? Que o Senhor continue lhe capacitando para a obra que Ele determinou para a sua vida, para a obra que Ele estabeleceu. E se você está na liderança, porque Ele te colocou, tá? Então, procura desenvolver uma liderança de excelência. Amém? Olhando sempre para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pessoal, o material, né, vai ser disponibilizado, né, amanhã. Todo o material da semana será disponibilizado amanhã, ok? Então você pode fazer o download, você pode salvar e depois nós estaremos encerrando o grupo. Amém? Deixa eu interromper a gravação aqui para a gente já terminar. Então, muito obrigado a todos que ficaram, tá bom? Muito obrigado por participarem dessa semana. Uma semana abençoada, né? E que o Senhor continue nos abençoando. Amém, amém e amém.